Hoje nós vamos falar sobre a providência divina, né? Sobre a providência de Deus, e eu te convido a que você abra sua Bíblia agora, no livro de Gênesis, no capítulo de número 45. Nós vamos ler apenas um versículo, apenas o verso de número 5. Então, se você tem a sua Bíblia aí, tá? Faça uso dela, pegue a sua Bíblia, porque durante a próxima hora nós estudaremos a palavra de Deus, bem? Gênesis capítulo 45, verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Esse texto ele faz parte de um texto maior que conta a história de José e como passou-se, né, a sua vida. Aquele José, não José, marido de Maria, mas José, irmão, né, daqueles varões que eram filhos de Jacó, que foi vendido pelos próprios irmãos para escravistas que o levaram para o Egito. E esse texto, o texto de número 45, verso de número 5 de Gênesis, ele é praticamente a finalização dessa história, onde José ele apresenta, né, que tudo aquilo que aconteceu não era para que os seus irmãos ficassem tristes, uma vez que ele entendia que aquilo tudo era projeto de Deus para que houvesse ali uma providência numa época de escassez, numa época de dificuldade em que acometia a todo mundo e, por conseguinte, também a família de Jacó, e ele se entendeu como fazendo parte do projeto de Deus para a conservação da vida naquele momento. Bom, hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Esses tempos têm sido marcados pela busca conveniente de Deus. Por que eu digo busca conveniente? Porque é normal que nós busquemos a Deus nos momentos de aflição. Isso é normal. Mas também é normal que servos de Deus, que filhos de Deus, que cristãos, eles venham a buscar a Deus também nos momentos de bonança. Basicamente sobre os aspectos da providência divina, os aspectos da preservação, da provisão e do governo. Livro de Gênesis, capítulo 37, do verso 19 até o verso de número 36, que será o tema, o texto base, né, do nosso estudo de hoje. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou-o das mãos dos irmãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis, uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne.
E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu-a e disse: A túnica de meu filho, uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os filhos e todas as filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. O texto que nós acabamos de ler, né, ele trata da situação de José no Egito, como nós sabemos, né? José, ele, filho de Jacó, era obviamente o preferido, apesar de não ser o mais velho, né? Que normalmente a lei da primogenitura, né, estabelecia que o filho mais velho deveria ser ali o filho da bênção, coisa e tal. Só que não era o caso de José. De qualquer forma, ele era o preferido de Jacó, né? E também, pelo que nós depreendemos não só do texto, mas do desenrolar de toda a história, o preferido de Deus. Deus ele estabelece em José o meio de salvar a humanidade, né? Como foi estabelecido ali no sonho que Faraó teve depois, e que José foi o único que conseguiu interpretar tudo aquilo que nós já sabemos da história de José e como ela termina, né? Mas nós vemos que, dentro do contexto, né, daquilo que nós estamos tratando, que é a providência divina e o sofrimento humano, nós vamos ver que antes de que Deus estabeleça tantas providências que botaram a José numa condição de superioridade, de governo, de poder, ele sofreu bastante. E não porque ele era injusto, né? E não porque ele merecia, como algumas pessoas tratam, né? José mereceu sofrer, por isso que sofreu, né? De maneira alguma. O sofrimento de José, ele teve uma motivação, né? E essa motivação necessariamente não foi a vontade de Deus, né? Foi vontade permissiva, sim, de Deus. Deus permitiu que José passasse por tudo aquilo que ele passou, mas os seus irmãos, de certa forma, escolheram o caminho pelo qual José trilhou naquele primeiro momento. Mas no final de todas as coisas, o próprio José, ele declara: E não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Mas nós vamos falar hoje, né, a respeito da providência divina em contraste, né, ou na situação do sofrimento humano, tá certo?
A revelação bíblica, ela demonstra que a providência de Deus não é uma doutrina abstrata, né? Nem relativista, por assim dizer, mas aquilo que diz respeito à vida diária num mundo decaído e mau. Nós sabemos que, como a gente vê o apóstolo João nos afirmando, né, o mundo jaz no maligno. E apesar de este mundo, ou sistema de coisas mundanas, ele já estar no maligno, que Deus ele estabelece a provisão, ele estabelece o governo, né? E ele estabelece também a preservação. Então, em momentos como este que nós estamos vivendo, onde o mundo ele é tão mau e é tão problemático e está tão caído, por assim dizer, né? Deus ele estabelece a sua providência como sendo algo concreto, como sendo algo em que nós podemos tocar, né? E não só tocar, como também ser exemplos vivos desta ação da parte de Deus. Toda pessoa ela experimenta o sofrimento em certas ocasiões. Não é difícil, né, as pessoas terem problemas na sua vida, e a pergunta que provavelmente acontece na vida de muitos, ou que vem à cabeça de muitas pessoas, é por que esse sofrimento está acontecendo. E aí a gente vai ver exemplos parecidos com esse em Jó, capítulo 7, de 17 a 21, Salmo 10, verso 1, Salmo 22, verso 1, 74, 11 e 12, Jeremias 14, 8, 9 e 19. Essas experiências, né, elas demonstram o problema do mal e, obviamente, né, esta contraposição desse sistema maligno que nós observamos no mundo no tempo presente e o seu lugar em que pesa, né, esses problemas naquilo que se trata dos assuntos que Deus ele trabalha. Deus ele permite que os seres humanos experimentem as consequências do pecado que penetrou no mundo através da queda de Adão e Eva. E aí a gente já estudou sobre o pecado aqui. Se você quiser, você pode ver vídeos, né, também tratando sobre o pecado aqui na nossa página. Mas nós não herdamos o pecado original, mas nós herdamos a propensão para pecar. E essa propensão para pecar que nós herdamos, ela nos deixa numa condição em que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aquilo que o homem plantar, diz a palavra de Deus, ele ceifará. Então existe assim a lei da semeadura, e se a nossa semeadura for composta por uma semente ruim, certamente nós vamos colher algo que não vai ser agradável para nós. E no caso do pecado é exatamente isso. Além do perdão, que é passível cada um de nós de receber o perdão, existem as consequências do pecado. E essas consequências, elas sim, elas atuam sobre a nossa vida, independente do perdão ter sido recebido ou não. José, por exemplo, né, ele sofreu muito por causa da inveja, não pessoal, né, mas dos outros, e da crueldade também dos outros, que eram seus irmãos. Foi vendido como escravo, como a gente viu no texto, pelos seus irmãos, e continuou como escravo de Potifar no Egito, né, até a situação em que ele acometeu, né, sendo ele ali escravo de Potifar, ele sendo um rapaz bonito, que é o texto da palavra de Deus ela declara, né, causou na esposa de Potifar um sentimento de interesse, né, e ela o ataca por prováveis diversas vezes, e na última vez que ela o ataca, ele acaba fugindo e deixando uma peça de roupa dele, né, nas mãos dela, e então ela vai e o acusa de
obviamente, né, falsamente, né, de tê-la atacado do ponto de vista sexual, e acaba que Potifar manda prender José. José acaba ali na prisão no Egito, se encontrando com outras pessoas que lá estavam presas, e aí a gente também conhece o destino dessas pessoas, não só que foram presas, mas também como foi José chegar, né, diante de Faraó. Mas ele vivia no Egito, ainda que vivendo no Egito, permaneceu temente a Deus, né? Quando foi injustamente acusado, como nós já dissemos, de imoralidade, foi lançado no cárcere, Gênesis capítulo 39, e mantido ali por mais 2 anos, de 40, Gênesis 40, verso 1, até 41, verso 14. Repara que o tempo de prisão, né, de José não foi curto, né? E seria uma coisa muito terrível uma pessoa acusada injustamente, e infelizmente acontece muito no nosso tempo presente, né? De pessoas acusadas injustamente irem para a cadeia e permanecerem lá, como é o caso de José, que ficou 2 anos preso, acusado injustamente. Deus ele pode permitir sofrimento em decorrência das más ações do próximo, embora ele possa soberanamente controlar tais ações de tal maneira que seja cumprida a sua vontade. Segundo o testemunho de José, Deus estava agindo através dos delitos de seus irmãos para a preservação da vida. Gênesis 45, verso 5 e 50, verso 20. E aí você vai dizer o seguinte, talvez: tá vendo? Estava escrito, ele tinha que acontecer todas essas coisas para que ele providenciasse a salvação daquelas pessoas que lá se encontravam. Não podia ter sido feito de forma diferente? José precisava contar com a agressão de seus irmãos? O sonho que ele teve não poderia ter sido interpretado, não é, como sendo a vontade de Deus naquela circunstância, e ele ter sido encaminhado para o Egito de outra maneira e lá ter ocupado a mesma forma de governo? Então, Deus ele utilizou sim a circunstância, mas nós temos uma capacidade operacional de escolher as circunstâncias, e é por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. Senão, eu não poderia ser culpado pelos meus pecados, correto? Vamos dizer que eu, não é, cometo o delito A, o delito B, o pecado A, o pecado B. Se estivesse tudo escrito na minha vida, eu poderia sair com a simples argumentação de que foi Deus que imputou aquilo sobre a minha vida e que eu deveria sim cometer esses pecados. E como alguns afirmam aí, tudo é para a glória de Deus, tudo mesmo. Mas não é o que eu enxergo nas Sagradas Escrituras. Não somente sofremos as consequências dos pecados dos outros, como também sofremos as consequências dos nossos próprios atos pecaminosos. Por exemplo, o pecado da imoralidade e do adultério frequentemente resulta no fracasso do casamento e da família do culpado, né? Então, boa parte, né, dos casamentos que não estão dando certo, inclusive no tempo presente, eles têm uma relação muito clara com isso, o fato de que existe ali uma imoralidade ou o adultério, né? Então, algo obviamente que precisa ser combatido, tanto a imoralidade quanto o adultério, né? Se tratando de coisas diferentes, mas o adultério também é uma forma de imoralidade, mas precisa ser duramente combatido. Por isso que o casal, a família, precisa ter uma sintonia entre o esposo e a esposa, no sentido de estarem sempre vigilantes, né?
se amando, se respeitando, entendendo que o corpo de um pertence ao outro, para que esse tipo de problema ele não venha a suscitar, né, a acontecer, a nascer e nem a progredir dentro da família, né, dentro do casal. O pecado da ira desenfreada contra outra pessoa pode levar à agressão física, com ferimentos graves ou até mesmo homicídio de uma das partes envolvidas ou de ambos. O pecado da cobiça pode levar ao furto ou o desfalque, daí a prisão, cumprimento de pena. Então, você tem ali para vários tipos de crimes ou pecados, vários tipos de apenamento ou consequências que podem vir a atuar, né, sobre a vida daquele que está cometendo o crime ou o pecado, tá certo? O sofrimento também ocorre no mundo porque Satanás, ele é o inimigo das nossas almas e não as pessoas que a gente acha que é inimigo, né? O Deus desse século tem permissão para executar a sua obra de cegar as mentes dos incrédulos e de controlar as suas vidas, né? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso número 4, Efésios 2, de 1 a 3. O Novo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que passaram por sofrimento por causa dos demônios que as atormentavam com aflição mental. Marcos 5, de 1 a 14, nos dá um exemplo disso. Ou com enfermidades físicas, como está registrado em Mateus, capítulo 9, versos 32 e 33, Mateus 12, 12, Marcos 9, de 14 a 22, Lucas 13, de 11 e 16. Dizer que Deus permite o sofrimento não significa que Deus origina o mal que ocorre neste mundo, nem que ele pessoalmente determina todos os infortúnios da vida. Repara, é exatamente o que eu falei lá em cima, né? Vamos tentar entender isso. A vontade de Deus, nós já estudamos isso também aqui no nosso canal, ela se distingue entre a vontade expressa nas Escrituras Sagradas, a vontade diretiva de Deus, que é ordenamento direto, não é? E aí se utiliza Deus de profecia, enfim, por aí vai, e da vontade permissiva de Deus, onde Deus ele permite que determinadas coisas elas aconteçam. Tá? A vontade permissiva de Deus está, por exemplo, atuante no mundo de então, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo agora. Mas também a sua palavra está disposta como vontade de Deus, estabelecida para que todo aquele que deseja conhecer, né, tenha acesso a ela. Não só isso, mas também pedindo a Deus orientação através de oração, e Deus sim, ele estabelece, né, a vontade dele diretamente na vida de cada um, né? Mas dizer que Deus ele determina todo o mal que pode acontecer ou passar pela vida de uma pessoa é a mesma coisa que dizer que Deus ele escreveu a tua vida como um todo, como se você não tivesse escolhas, como se os caminhos que você trilha na sua vida não pudessem de maneira nenhuma serem determinados por você, e obviamente nesse caso você não teria nenhum tipo de culpa. Não tendo culpa, por que você seria punido ou por que você colheria consequências? Tudo está intimamente ligado. Se foi Deus que determinou, originou o mal e que determinou que tudo acontecesse com você da forma como tem acontecido, então Deus é culpado de todas as coisas e a origem do mal é Deus. Obviamente que isso não é verdade, tá? O conhecimento da existência do mal, por assim dizer, Deus sempre o teve, porque Deus é eterno e ele é a fonte de todo conhecimento. Isso é claro, né? Mas ele em nenhum momento da história determinou, por exemplo, a Satanás que fizesse o mal. E quando a gente estudou sobre o pecado, a gente separou muito bem essas teses e deixou isso muito claro para aqueles que
participaram do estudo naquela época, tá? Satanás, ele se autodeterminou o mal e ele se definiu como mal. E pelo seu pecado ser inicial, sem nenhum tipo de empurrão para que aquilo viesse a acontecer, ou seja, como ele determinou a si próprio executar o mal, ele foi condenado sem possibilidade de perdão, tá? O que não acontece conosco, por exemplo, né? Jesus, ele veio morrer pelos nossos pecados, né? Porque, de certa forma, né? Não quer dizer que nós não tenhamos culpa, mas, de certa forma, nós somos orientados pela nossa natureza humana, herdada de Adão e Eva, e também, né, pelos sopros de Satanás na nossa vida, pelo sistema mundano pecaminoso existente. Então, nós somos, de certa forma, orientados a pecar, né? Deus nunca é o instigador do mal, como a gente disse, e nem da impiedade. Isso está registrado com clareza em Tiago, capítulo 1, verso de número 13. Leia lá, tá? Todavia, ele às vezes o permite, o dirige e impera soberanamente sobre o mal, a fim de cumprir a sua vontade, levar a efeito seu propósito redentor e fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que lhes são fiéis, né? Mateus 2,13, Romanos 8,28. Tá bom? Bom, a respeito dessa questão, a providência divina e o sofrimento humano, era o que nós tínhamos para tratar hoje. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.